Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e desta vez eu diria que é a segunda parte daquele primeiro YouTube, lembrando o 7 de outubro. Agora nós vamos falar com vocês um ano depois. Um ano depois. Um ano depois do atentado de 7 de outubro, o que aconteceu com a união das esquerdas francesas? Vocês se lembram que, no Lembrando o 7 de outubro, eu falei que implodiu a união das esquerdas francesas. Vamos ver o que aconteceu. Mas antes de vermos, é interessante vocês clicarem o like, o gostei, compartilharem com seus amigos e parentes, deixar um recado não, um comentário, que eu costumo responder, exceto se fica muito, né? Mesmo assim, eu vou respondendo um pouco por dia. E, principalmente, se inscrever nesse canal. E eu tenho uma coisa para contar para vocês, antes de começar a falar sobre essa questão, um ano depois do 7 de outubro, que o nosso canal teve um arranco, tem melhorado muito, desde o Festival de Locarno. Vocês se lembram daquele primeiro vídeo que eu fiz em Locarno com o telão de 400 metros quadrados, onde ia passar os filmes do Festival Internacional? A partir daquele vídeo, nós tivemos um aumento que tem se mantido. E conto com vocês para que esse aumento continue. Então vamos lá, um ano depois. Assim como Judith Butler, muita gente vai falar, mas quem é essa Judith Butler? Judith Butler é a que criou esse movimento woke, que muitos universitários seguem e que vai junto com o movimento sul global. Hein? Esse movimento woke e esse movimento sul global dão apoio a quem? Aos palestinos? Diremos, aos palestinos. Parece. Na verdade, eles dão apoio ao Hamas, o movimento terrorista que provocou o atentado, o pogrom de 7 de outubro do ano passado. Então, assim como Judith Butler, Rui Costa Pimenta, que é do Partido da Causa Operária e que é da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, do movimento da França Insumissa, que também é uma espécie de extrema esquerda, esse pessoal não condenou e nem considerou terrorista o ataque do Hamas. E mais uma ofensiva, esse é do Mélenchon, mas uma ofensiva armada das forças palestinas. E o que está acontecendo? As redes sociais de esquerda do Brasil estão todas seguindo isso. É o que eu acho um absurdo. Eu sou um homem de esquerda e, inclusive, vivi o exílio. Eu me assusto com essa deformação da cultura marxista. Hein? Porque como é que vai se apoiar um movimento islamista reacionário que pratica teocracia quando a nossa ideologia sempre foi laica, separação total do Estado de religião? Porque, em princípio, todos nós somos ateus. Não precisamos nada, não esperamos nada de céu. Mas não, o que está havendo agora, e vocês se assustam porque são professores universitários da Universidade de São Paulo, o que seja, defendendo o Hamas, defendendo o islamismo. Que coisa mais absurda do que isso? Vocês que estão comigo, se estão comigo, vocês estão
num movimento, porque eu estou sozinho. Eu sinto que eu estou sozinho nisso aqui no Brasil. Tem gente que critica o Hamas, que é da direita ou da extrema-direita. Não, mas eu critico o Hamas como homem de esquerda. Ah? E não tem nada com essa história de islamofobia, porque o que está havendo é islamofilia. Seguidores do islamismo, como o gado bolsonarista era seguidor do Bolsonaro. Mas é isso. Então, quando aconteceu isso, a união das forças de esquerda na França, que reunia ecologistas e socialistas, implodiu, porque o líder francês da França insubmissa, Mélenchon, ficou do lado do Hamas. Nem condenou, hein? Ficou do lado, simplesmente. Só em junho deste ano, com a dissolução da Assembleia Nacional Francesa, os líderes de esquerda voltaram a se reunir e acabaram disputando juntos as eleições para o novo parlamento francês. Entretanto, permaneceu a rachadura criada pelo apoio de Mélenchon ao Hamas e a resistência dos ecologistas e socialistas continuou contra sua indicação a primeiro-ministro. A reação de Israel ao ataque, considerada excessiva pela imprensa em geral, foi mudando a posição dos envolvidos. Israel foi deixando de ser considerado vítima para ser considerado agressor. Com o decorrer dos meses, a causa palestina passou a ser confundida com o quê? Com o movimento Hamas. Muita gente que fala aí nas universidades, ou que seja, que são pelos palestinos, isso é balela. Eles são pelo Hamas, do rio ao mar. Isso é um absurdo. Mesmo pelos que defendem 2 estados na região, numa contradição pouco percebida, porque o Hamas defende a destruição de Israel. Você não pode dizer que é por 2 estados se você apoia o Hamas. Ao contrário do movimento palestino Fatah, sucessor da OLP, criada por Yasser Arafat, e eu estava em Paris como exilado, quando apoiava a OLP, quando apoiava Yasser Arafat, porque Yasser Arafat era marxista, ateu, não tinha nada de se meter em religião islamita. O Hamas é contra a solução dos 2 estados. E seu objetivo principal, desde sua criação, é o da destruição de Israel. E essa é a única consonância existente entre Hamas e Israel, porque o governo de Israel, a extrema-direita israelense e os ultra-ortodoxos israelenses também não apoiam a criação de um Estado palestino. Perceberam o absurdo? Será que dá para esse pessoal acordar e ver que há um absurdo nessa história? Ainda no começo da reação israelense ao Hamas, com seus ataques destruidores a Gaza, envolvendo a população, houve 2 cessar-fogo, vocês se lembram, com troca de reféns. Israel soltava 300, 1.000 e o Hamas soltava 20 ou 30. Entretanto, a partir de certo momento, o Hamas deixou de facilitar as negociações feitas com Israel no Catar, mesmo porque Israel, sujeito às pressões dos familiares dos reféns e de parte da população israelense, queria a devolução de todos os reféns, não só de 20 ou 30, de todos. O Hamas não queria, de jeito nenhum. Nenhuma negociação foi para frente, porque o Hamas não quer devolver todos. Por quê? Porque o crescente número de mortos nos ataques de Israel a Gaza favorece o apoio aos palestinos no mundo e os movimentos de apoio
aos palestinos, que acaba sendo o apoio ao Hamas, provocando o quê? O antissemitismo. O antissemitismo voltou, ressuscitou, uma coisa que havia, mesmo no Brasil, e que foi acabando, retornou. Para diminuir o impacto negativo do Hamas, se fortaleceu um movimento negacionista com relação aos crimes cometidos durante o ataque do 7 de outubro. Você sabe que houve crimes horríveis contra mulheres, contra bebês, contra as pessoas normais. Só que agora, quando se fala no ataque de 7 de outubro, o que eles dizem? Isso nos canais GGN, Ópera Mundi, que não foi nada assim, que nada disso. Tudo é invenção. Invenção do quê? Se havia vídeos que filmaram isso, que foram transmitidos por uma rede de canais, não me vem agora o nome, mas daqui a pouco, se eu me lembrar, eu falo para vocês. E Breno Altman, no canal Ópera Mundi, afirma haver um vídeo no qual se mostra que não houve nada desses ataques horríveis no 7 de outubro. E o que ele cita como prova? Um vídeo da Al Jazeera. É uma piada, não é? Pedir para a Al Jazeera servir de prova. A Al Jazeera está ao lado de quem? Não, brincadeira, é brincadeira. Paralelamente, o Tribunal de Justiça Internacional condenou Israel por genocídio, enquanto o inquérito da ONU acusa Israel de cometer crimes de guerra. Ainda ontem, em Genebra, havia um protesto de Israel contra essa pesquisa que foi feita pelo tribunal, pelo inquérito da ONU, e depois talvez a gente volte nisso. Eu estou justamente acabando de ler e analisar esse documento que me chegou. E a África do Sul acusa Israel de apartheid. Do lado do Hamas, a Suíça considera o movimento como terrorista. Sabe que a Suíça é um país que tem uma posição assim, é um país de direita, é um país dos bancos, ok, mas procura ser bem equilibrada nas suas posições. E a Suíça considera, o parlamento suíço considera o governo suíço, considera o Hamas um movimento terrorista, porque há alguma dúvida? Você tem dúvida? O que é? Concedidas, e poderá anular as subvenções concedidas à ação da ONU junto aos palestinos, a UNRWA, sob a acusação de haver uma grande infiltração do Hamas nessa entidade de ajuda onusiana. Muitos acusam o primeiro-ministro Netanyahu de ter destruído Gaza para compensar a falha do seu serviço de informação, que não detectou a tempo o ataque do Hamas do 7 de outubro, e assim poderia evitar uma destituição com esses ataques agora a Gaza, poderia evitar uma destituição do cargo. Atualmente, com a liquidação dos líderes do Hamas e do Hezbollah, Netanyahu ganhou o apoio da população e não se baseia mais apenas no apoio dos ultra-ortodoxos. Eu estou ouvindo bastante periquito aqui. Eu tenho impressão, eu espero que não atrapalhe, que vocês possam me ouvir. Mas é uma coisa bonita, hein? E se vocês estivessem aqui, poderiam ver os periquitos. E pássaros, em geral, que estão nessas árvores atrás de mim. O professor de Sciences Po, de Paris, da Sciences Po, da faculdade
de Ciências Políticas, em Paris. Escritor e ensaísta Gilles Kepel acaba de lançar um novo livro dedicado justamente às consequências do 7 de outubro, Le Bouleversement du Monde. Grande conhecedor do Oriente Médio, mesmo porque aprendeu a falar e a compreender, ainda jovem, o árabe, Keppel, que tem alertado quanto à islamização do pensamento de esquerda, isso que está acontecendo no Brasil, e que uma parte também acontece na França. Keppel vê a possibilidade de grandes mudanças na região Oriente Médio. Para ele, isso pode ocorrer no Irã, onde o dirigente Ayatollah Khamenei, idoso, era para ter sido sucedido pelo ex-presidente Ebrahim Raisi, defensor rigoroso da teocracia islâmica, que morreu num estranho acidente de helicóptero no retorno de uma viagem. Naquela época, se falava, será que foi Israel? Mas agora se fala, será que não foi de dentro do próprio governo iraniano que partiu essa sabotagem para esse helicóptero cair? O Irã, com sua cultura e tradição persa, na expectativa de uma resposta de Israel aos recentes ataques que cometeu, talvez viva momentos de instabilidade, argumenta Keppel. Mas a resposta de Israel aos ataques do Irã não serão diretos, segundo Keppel. Serão principalmente o de destruir ou esfacelar, a esperar destruir, e os ataques indiretos a Israel são os de destruir e esfacelar o movimento Hezbollah, que é uma criação iraniana, islâmica, para multiplicar as contradições internas iranianas, onde o próprio serviço de informação estaria contaminado. Dentro dessa lógica, Israel não atacaria nem as instalações, não atacará ou não atacaria. É uma ideia do escritor e professor Keppel. Não atacará ou não atacaria as instalações nucleares e nem o Irã seria atacado diretamente, nem Teherã, a fim de se evitar um conflito maior, a fim de se evitar o que muita gente daquele lado gostaria, uma guerra mundial. Mas estaria apostando no esfacelamento interno do Irã, ou seja, da estrutura teocrática islâmica ou islamita do país, para evitar que Khamenei e seus seguidores fundamentalistas, fanatizados, provoquem a destruição desse país, que já foi um grande país, a Pérsia, a destruição do Irã. Gostou? Se você gostou, você deixa aí o seu gostei, like, compartilhe com seus amigos e inimigos. Deixa o comentário. Fala aí. Não concordo com você hoje. Eu sou de esquerda, mas não concordo. Não. Vamos aí discutir, eu respondo. E se inscrever. É importante se inscrever. E me deem força, porque eu sou um dos únicos que tem coragem de falar essas coisas que estão acontecendo dentro da esquerda. Um dos primeiros a levantar o caso da islamização do pensamento da esquerda, que deixou de ser marxista, que está deixando de ser o que era. Um grande abraço, até a próxima.